40 dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional. Renovação espiritual. 7º dia. Uma vida cheia do Espírito. Mas deixe-se encher do Espírito. Efésios 5:18. Há no ambiente evangélico brasileiro muita confusão sobre quem é o Espírito Santo e qual a sua obra entre os salvos. Por aqui há unção estranha, manifestações de dons estranhos, sentimentalismo, cultos com hinos de poder, palavras de poder, fala-se de culto de avivamento, pregador e música avivada. Mas seria isso uma indicação do que é a vida cheia do Espírito Santo como a temos descrita nas Escrituras? A fim de contribuir com essa reflexão e eliminar essas confusões, queremos apontar 4 princípios sobre viver a vida na plenitude do Espírito Santo, pois não há como experimentá-la de maneira que honre a Deus, edifique a igreja e expanda o reino se não obedecermos aos processos estabelecidos por Deus segundo descritos nas Escrituras. Vamos tratar primeiramente desse assunto de maneira negativa. Primeiro, ninguém pode ser cheio do Espírito Santo se não nascer de novo. A obviedade dessa afirmação elimina qualquer tentativa de falsificação emocional e até espiritual por parte de qualquer pessoa que reivindique estar cheia do Espírito Santo. Basta lembrar que muitos homens e mulheres na história da Igreja, mesmo convivendo em ambientes religiosos, precisaram experimentar o novo nascimento, o nascimento do alto. Assim aconteceu com Agostinho, os irmãos Wesley e Martinho Lutero. Nenhum ser humano nasce por si ou de si mesmo, pois seu nascimento depende de uma ação externa e antecedente a ele. De maneira análoga, o mesmo acontece na conversão do homem morto no pecado. Somente por meio da ação de Deus é que esse homem pode experimentar a regeneração de seu espírito. De acordo com essa afirmação, o Evangelho de João diz que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Também o apóstolo Paulo afirmou que a regeneração é um ato de Deus quando escreveu: Ele lhes deu vida. E ainda o apóstolo Pedro, em concordância, afirmou esse ato regenerativo de Deus quando disse em 1 Pedro 1:3: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim, para ser cheio do Espírito Santo é necessário nascer de novo. 2. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo se não houver uma rendição interior. A nossa compreensão da natureza humana é limitada por causa do pecado. Não compreendemos o nosso modo de agir em relação ao bem e o mal que está em nós e diante de nós todos os dias. Com isso, todos aqueles regenerados por Deus sentem no seu íntimo um gemer por conformidade com a palavra de Deus, por santificação e semelhança a Cristo, por mortificação de seus pecados e por anelo ao céu. Entretanto, para que todo cristão viva a vida de Deus de maneira plena, é necessária uma experiência de entrega plena e absoluta de sua vida, sem reservas, diariamente e em obediência irrestrita a Deus. Nenhum cristão experimentará a plenitude do Espírito Santo em sua vida se no trono do seu coração estiver assentado seu ego ou qualquer outro ídolo. Essa experiência de resistência e rendição tem sido uma verdade na vida daqueles que experimentam a plenitude do Espírito em sua vida. Desde o Antigo Testamento até nossos dias, homens e mulheres têm experiências com o poder do Espírito Santo e pela palavra. Assim temos o testemunho de rendição de Davi, Isaías, George Miller e Enéas Tonini e em tantos outros que, destronando de modo quebrantado seus prazeres, deuses, segurança carnal, confiança no homem e tantos outros impostores na alma, foram por fim tomados pela presença do Espírito Santo. Assim, para ser cheio do Espírito Santo, importa que ele cresça e que nós diminuamos. Agora, a vida cristã não deve ser vista como uma experiência apenas de negação, de crucificação do ego com suas paixões. Ser cristão é experienciar
a plenitude do Espírito Santo de maneira viva e dinâmica para que o testemunho cristão seja adornado e embelezado com as virtudes do Espírito em nosso íntimo. Assim, de modo positivo, aprendemos pelas Escrituras outras etapas para uma vida cheia do Espírito Santo. Terceiro, a vida cheia do Espírito Santo acontece por meio de um processo de se conformar em obediência à palavra de Deus. Embora o senso comum pense no estilo de vida cristã como resultado de uma moralidade rígida pela cultura judaico-cristã, precisamos entender ao tratarmos de vida cristã que seus valores estão acima das tradições legadas por nossos pais, pois agora somos cidadãos do reino de Deus. Nossa regra de fé e prática é a palavra. Nossa ética é a ética do reino. E que Jesus Cristo é o nosso modelo de Filho de Deus, é o primogênito de toda a criação. Com isso, se alguém deseja uma vida cristã tomada pela plenitude do Espírito Santo, esta pessoa deve compreender que isso somente é possível quando a palavra de Deus, os valores do reino de Deus, o caráter de Jesus for sua santa ambição e desejo maior. Afirmamos isso pois o Espírito Santo opera somente mediante a palavra de Deus. Assim, apenas a verdade do Espírito pode transformar e moldar nossa vida às alturas das exigências do reino de Deus. Quando isso ocorre, o cristão está cheio do Espírito Santo e, como resultado, será alguém cujo caráter estará seguindo mais em consonância e conformidade com o caráter de Jesus do que com aquela vida antiga que tivera outrora. Essa verdade libertadora pela palavra tornará a vida de cada um dos filhos de Deus em uma vivência bendita, feliz e abençoadora no mundo. Quarto, a vida cheia do Espírito Santo é experiência de todos os regenerados, santificados e aperfeiçoados em Cristo fora dos muros do templo. Somos batistas nacionais e temos um marco distintivo: o batismo no Espírito Santo como experiência bíblica para os dias atuais. Somos gratos a Deus por essa verdade. Assim, cada cristão batista deve estar em busca dessa experiência batismal com o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, todos os lugares devem ser tomados de toda a plenitude do Espírito Santo diariamente. Para isso, as Escrituras exortam a um tipo de comunhão com a bendita pessoa do Espírito Santo, que inclua mortificar os desejos da carne pelo Espírito, se inclinar para as coisas do Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, não apagar o Espírito, ouvir o Espírito, ser guiado pelo Espírito e, por fim, ser batizado no Espírito Santo. Ao fim de cada culto nas igrejas locais, faz parte de algumas liturgias impetrar a bênção apostólica sobre a membresia da igreja. Nesse ato, ao citarmos a comunhão do Espírito, trazemos à lembrança à igreja de que todos devemos ter este tipo de relação viva e diária fora dos muros do templo local. Conclusão: somente é possível vencer a força da lei do pecado, servir a Deus no mundo, falar entre nós com cânticos espirituais, edificar a igreja por meio dos dons, se estivermos vivendo na plenitude do Espírito Santo. Não somente a igreja de Jerusalém viveu essa vida em dias conturbados para ela, como também milhares de cristãos em todo o mundo têm experimentado essa mesma realidade. Que cada cristão batista nacional seja tomado em toda a plenitude do Espírito Santo ainda hoje. Elias Fernandes, presidente da Lerban. Motivos de oração: por uma vida cheia do Espírito Santo, para que ocorra um grande avivamento no Brasil.